As bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Que é a noiva? A noiva é a Nova Jerusalém. Apocalipse 22:2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A Nova Jerusalém, que somos todos os remidos pelo sangue do Cordeiro. E o noivo é o Senhor Jesus, o Cordeiro. O Cordeiro que se entregou a si mesmo para salvar a esposa. Assim nos diz o apóstolo Paulo, comparando o casal, os casados, com Jesus e a igreja. Efésios 5:25-27. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como, também, Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E continua o apóstolo Paulo com a analogia. Efésios 5:29-31, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, mas antes alimenta e a sustenta, como, também, o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Assim foi quando Deus criou ao homem, Adão. O criou e depois criou a mulher da costela da mulher. Esse é o desenho de Deus, e agora o sistema deste mundo a tergiversado. Uma só carne significa um só corpo, que não é literalmente senão que é uma unidade. Assim é conosco e o Senhor Jesus, somos um só corpo com Ele, e Ele é a cabeça, e nós estamos nele. Assim como a primeira mulher foi feita da costela do primeiro homem, assim também nosso Senhor Jesus foi ferido com uma lança no costado. Para que nós, a igreja, a congregação ou Nova Jerusalém, ou o conjunto total dos remidos, somos inseridos no corpo de Cristo. Agora somos um com Jesus. Porque os costumes sobre o casamento em Israel são um pouco diferentes aos costumes que temos. Desposada significa noiva, mas já é casada, porque o noivo, para formalizar o compromisso, já tinha que deixar um documento com o selo da família. Este documento se chama Ketubá, onde estão definidas todas as cláusulas da aliança. Porque é uma aliança, e não só entre duas pessoas senão que entre duas famílias. Então como funcionava? O garoto que estava em tempo de se casar, começava a buscar uma garota para sua esposa. Quando encontrava a garota com a qual queria se casar, o comunicava a seu pai. Às vezes era o próprio pai que sugeria uma garota a seu filho, que considera-se apropriada. Quando o garoto se decidia, os pais do garoto falariam com os pais da garota. Então marcavam a data do casamento para realizar o documento Ketubá, onde fariam uma festa mais íntima, onde participariam os familiares mais próximos e as autoridades, que seria o sacerdote ou o rabino. Se fixaria um dote e ao final da cerimônia o noivo beberia o vinho, e faz a promessa que não voltará a beber vinho até que volte por ela. O noivo se retira, e só voltará quando tenha terminado de construir a casa ou habitação, onde morará com a sua esposa. A noiva fica na espera do noivo, preparando-se para esse dia. Ela está legalmente casada, só que o matrimônio não está consumado. Está desposada. Essa era a situação de Maria, mãe de Jesus, quando o anjo Gabriel lhe comunicou que ficaria grávida. Ela estava legalmente comprometida a José, e estava aguardando que ele termine a moradia e volte por ela. Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Eles não tinham consumado o matrimônio, Maria era virgem, mas já estavam ligados legalmente. Por isso a garota usava uma espécie de véu, para que todos vejam e saibam que está desposada. Ela não sabe quando virá o noivo. Por isso a garota usava uma espécie de véu, para que todos vejam e saibam que está desposada. Quando o pai do noivo dava o alvará ao noivo junto com seus amigos, vinha pela noiva. De noite a partir das 18 horas, a qualquer momento, e o grupo de jovens traziam lâmpadas para não tropeçar no escuro. E eles vêm tocando trombeta, por onde passam todos ficam sabendo que está acontecendo as bodas. A noiva escuta o alvoroço e se apronta para as bodas. E todos os convidados se dirigem à casa do pai do noivo, onde será as bodas por 7 dias. Assim da mesma maneira, é com nosso Senhor Jesus. Na última ceia, Jesus lhe prometeu aos discípulos que não voltará a beber vinho, até que volte a beber junto com eles. Mateus 26:29, e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba, de novo, convosco, no reino do meu Pai. Aqui o Senhor Jesus fez um compromisso com os 12 apóstolos, é dizer com a igreja, porque estamos sendo representados por eles. E também vemos a promessa que lhes faz, que vai a preparar morada. João 14:2-3, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E, se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós, também. O selo do Ketubá é o Espírito Santo. 2 de Coríntios 1:22, o qual, também, nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Essa palavra significa garantia.
O preço do dote foi o mais alto preço, e Jesus o pagou na cruz. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então legalmente já somos desposada com Jesus, ele nos comprou com alto preço. E a igreja com Jesus somos um. E garantia que Jesus voltará é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá a conhecer sobre o noivo, Jesus. E é através do Espírito Santo que somos ligados uns a outros, para manter a unidade do corpo. Efésios 4:16, da qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. É o Espírito Santo que mantém essa unidade para que sejamos um só corpo. Efésios 4:3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando tem discórdias e discussões, é com certeza na carne. 1 Coríntios 3:3, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens. No Espírito tem unidade, assim vemos que foi quando receberam. Atos 2:1-4, e, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veementemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas, por eles, línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Unânimes, em um mesmo ânimo, um mesmo sentir, um mesmo querer. Mas no Espírito para adorar a Deus e fazer a sua vontade. Porque não devemos confundir com unanimidade na carne. A união faz a força, pode ser, depende, até aonde Deus permite. Lembremos que na Torre de Babel, os homens estavam unidos em um mesmo objetivo e entraram em comum acordo para construir a torre e fazer-se nome se engrandecendo, desafiando a vontade de Deus. Não é esse tipo de união que Deus quer, senão a união no Espírito Santo. E para que se dê esse tipo de unanimidade, o Espírito Santo tem que atuar em nós. Deve acontecer em nós um despojamento de nosso eu em nosso ser. Jesus é a cabeça do corpo, e cada um nós é membro do corpo. E o